Algumas vezes, quando estamos lidando com variáveis aleatórias contínuas, fica a dúvida: será que eu posso tratá-la como tendo distribuição normal? Para isso, existem alguns testes de normalidade que nós vamos ver nesse capítulo. Vamos ver um teste visual, que é através da observação do histograma, um outro teste visual chamado scores normais, e vamos ver um teste numérico, onde a gente faz uma conta em função do resultado, chega-se ou não à conclusão que a variável pode ser considerada como tendo distribuição normal. O teste visual do histograma é visual, como diz o nome. É uma expressão subjetiva em que a gente plota o histograma, compara com a distribuição normal e, em função de uma percepção visual, a gente diz, olha, parece que é normal essa variável. Ou, caso contrário, fica bem claro que não seja. Aqueles casos intermediários sempre dependem de uma interpretação subjetiva. Esse é um ponto crítico desse tipo de procedimento. Mas ele é útil em alguns casos. O segundo teste, também visual, envolve os chamados scores normais. O que são os scores normais? É um conjunto ordenado de n valores de z, da variável aleatória normal padronizada, que divide a distribuição normal em n mais uma faixas com igual probabilidade. Meio confuso, né? Vamos ver isso como exemplo. Imagine que n seja 4. Eu disponho de 4 valores e eu vou criar os scores normais para esses 4 valores. Então eu vou dividir a distribuição normal em 5 pedacinhos, 4 mais 1 pedacinhos, cada um deles com a mesma área. Essa área vai ter que ser 1/5, ou 0,20. Então, o primeiro score normal, esse valor aqui de Z1, é o valor de Z cuja área à esquerda dele é de 0,20, que é 1/5. Esse valor na tabela a gente encontra esse número aqui, menos 0,8416. O segundo score normal vai criar mais um pedacinho com 0,20. Então, a área à esquerda dele é de 0,40 e procurando na tabela a gente encontra o valor do Z2. Z3 também cria mais um pedacinho aqui com 0,20. Veja que essa região aqui, a curva é um pouco mais alta, então para ter a mesma área, a largura é um pouco menor do que o caso anterior, né? Então Z3, a área esquerda dele é 0,60, Z4, a área esquerda dele é de 0,80 e sobrou 0,20, que é o último pedacinho que está aqui. Então Z1, Z2, Z3 e Z4 são os scores normais para n igual a 4. Veja que o espaçamento entre Z1 e Z2 e entre Z2 e Z3 eles são diferentes. As áreas são iguais, mas os espaçamentos não são os mesmos. Para fazer um teste dos scores normais, a gente constrói um gráfico dos scores normais em um eixo versus todos os dados disponíveis de forma ordenada, do menor para o maior. E se o gráfico resultante for próximo a uma reta, a distribuição é próxima da normal. A ideia é que é mais fácil a gente verificar se uma linha ou se um desenho se aproxima de uma reta do que verificar se uma distribuição se aproxima da normal. O roteiro para fazer esse teste começa com passo 1, ordene todos os valores disponíveis que você tem em ordem crescente. 2, obtenha os n scores normais, sendo n o número de dados experimentais. 3, plote o iésimo valor experimental versus o iésimo score normal. 4, se o gráfico resultante se aproxima de uma reta, isso indica que a distribuição dos dados é próxima da normal. É comum a gente usar um número de dados não menor do que 15. 15 para cima. Quanto mais, melhor. Mais trabalhoso, mas mais segura é a conclusão que a gente chega. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui esses 19 números que estão aí e verificar se eles podem ter vindo de uma variável aleatória com distribuição normal. O primeiro passo é a gente ordenar esses valores que estão aí. São 19 valores. O passo seguinte é calcular os scores normais. N mais 1, 19 mais 1, 20, seriam 20 pedacinhos, né? 20 embaixo da distribuição normal, todos com áreas iguais, e essas áreas vão ser de 1/20, ou 0,05.
Nós, então, estamos representando aqui nessa tabela os valores aqui das áreas à esquerda desses números, né, variando aqui de 5 centésimos e 5 centésimos, e aqui os respectivos scores normais. E na última coluna já estão plotados aqui os pontos e já ordenados do menor para o maior. Então, isso aqui já está preparando o nosso gráfico. Para calcular esses scores normais, se você usar o MS Excel ou o Google Planilhas, a sintaxe da função é a mesma. inv.normp e você entra com o valor da probabilidade que você quer testar. E ele vai te retornar o valor dos scores normais. Bem fácil. Tendo essa tabela, a gente então plota o gráfico. Seria a segunda coluna no eixo horizontal e a terceira coluna no eixo vertical. E chegamos aqui a uma figura que se aproxima de uma reta. Não é uma reta perfeita, não é uma distribuição perfeitamente normal, mas está próxima da normal. Para convencer vocês de que isso funciona, eu exagerei aqui. Peguei uma distribuição normal, perfeitamente normal, os dados simulados, e veja que está uma reta perfeita. E aqui em vermelho, eu utilizei uma distribuição uniforme, perfeitamente uniforme, e plotei o gráfico e veja que ela se afasta da forma reta. Finalmente, o terceiro teste é um teste numérico, utilizando a distribuição chamada Chi-quadrada. Escreve Chi-quadrada, mas se pronuncia Chi-quadrada. Consiste em comparar o histograma dos dados experimentais que a gente dispõe com o histograma de uma distribuição normal ideal, que tem a mesma média e o mesmo desvio padrão. Se os dois histogramas coincidirem exatamente, eu posso dizer que a distribuição que eu estou testando é perfeitamente normal. Se os desvios forem maiores, aí ficam as dúvidas. E essa é a base. A soma dos quadrados normalizados dos resíduos, e o que a gente vai ver depois como calcula isso, é comparado com um valor crítico da distribuição Chi-quadrada. Se essa soma for menor que um valor crítico, a distribuição será assumida como sendo normal. Então, nós vamos ver isso com um exemplo. Vamos pegar os mesmos 19 números do exemplo anterior. Eles estão aqui. Se nós calcularmos a média e o desvio padrão dessa amostra que está aqui, nós vamos encontrar esses números que estão aqui. Bom, aqui nós temos ainda um histograma que foi construído. Nós criamos aqui 7 classes, todas com o mesmo tamanho, e contamos quantos dados tem dentro de cada uma dessas classes. Com base nisso, criamos o histograma, que a gente está vendo aqui nessa figura. Olhando para a cara dele assim, olha, até que lembra uma distribuição normal. Não está certinho aqui, mas parece próximo. Mas vamos seguir com o teste numérico. Bom, o passo seguinte é a gente fazer uma comparação do histograma obtido com o histograma que a distribuição normal, perfeitamente normal, apresentaria. Para isso, nós pegamos esses valores aqui de média e desvio padrão daquela amostra e, com base nela, nós vamos construir uma distribuição normal com essas características aqui. E verificar a probabilidade de um dado estar dentro de cada um dos intervalos. Peguei aqui como exemplo um intervalo que começa em -4 e termina em +1. Nós plotarmos aqui a distribuição normal para o valor igual a -4, se nós calcularmos o z equivalente a -4, a gente chega nesse número que está aqui, e o valor equivalente a z para 1 é menos 0,271, e a área entre esses dois valores a gente consegue obter lá da distribuição normal, das tabelas, das funções, e chega a 0,205. Esta é a área que está aqui dentro. Então, é a probabilidade de um valor estar dentro desse intervalo que está aqui. Como nós temos um conjunto de 19 valores, para eu calcular qual a frequência esperada para esse intervalo aqui, essa classe de -4 até +1, é só eu multiplicar essa probabilidade por 19, que é o número de dados, e eu chego em 3,89. Veja que nós não temos aqui um número inteiro. Essa seria a frequência ideal. Vamos pegar esse valor que está aí e colocar ele aqui do lado de outros, que seriam as mesmas contagens ideais calculadas para cada uma dessas classes que nós adotamos. Com base nisso,
nós podemos construir um histograma ideal. Aquele histograma com a distribuição perfeitamente normal, com essa média e esse desvio padrão, apresentaria. Agora nós vamos comparar o histograma ideal com o histograma obtido e, em função deles, calcular alguns parâmetros. Essa tabela aqui representa as várias classes, as contagens obtidas, que eu estou chamando aqui de FI, para cada uma das iésimas classes, e aqui o valor esperado seria de acordo com a distribuição normal perfeita. Essa quarta coluna tem a diferença entre esses dois valores. E, finalmente, a última coluna é uma conta. A gente pega essa diferença, eleva ao quadrado e divide pelo valor esperado. E vai ter um número que está aparecendo aqui. E a última linha corresponde à soma de todos esses valores. Então, esse valor aqui, 0,3506, corresponde aos quadrados, à soma dos quadrados dos resíduos normalizados, ou a variável que nós vamos chamar de Qi quadrada. Essa é a letra grega Qi, parece um X, né? Mas não é um X, é o Qi. Então, nós vamos pegar esses valores aqui calculados e nós vamos comparar isso aqui com o valor crítico. O valor crítico, para esse caso em particular, é 9,488. E o valor encontrado foi bem menor do que isso. Ele vai nos permitir chegar a uma conclusão. Mas de onde é que veio esse 9,488? Ele veio dessa tabela aqui, que é uma tabela para a distribuição Qi quadrada. Tem uma fórmula para encontrar cada um desses valores dessa tabela, se a gente usar o Excel ou usar o Google Planilhas. São fórmulas diferentes aqui, mas levam o mesmo resultado. E essa tabela nos mostra o valor Qi quadrado crítico para diferentes números de classes. No nosso caso, nós usamos 7 classes e esse é o valor crítico. Comparando, então, o valor calculado com o valor crítico, nós chegamos à conclusão de que ele é menor do que o crítico. Então, a gente pode adotar esta conclusão aqui. A distribuição é normal. Está abaixo do crítico, é normal. Está acima do crítico, não posso dizer que ela é normal. Resumindo, passo a passo. Passo 1, calcule a média ou desvio padrão dos seus N dados disponíveis, os dados que você está testando. Passo 2, agrupe os dados em K classes e determine a contagem de cada classe. No passo 3, calcule a contagem esperada para cada classe, considerando a distribuição normal com a mesma média, mesmo desvio padrão, calculado aqui no passo 1. Então, tem uma formulazinha que a gente explicou mais atrás um pouco aqui, ela está meio resumida aqui. O passo 4, calcule essa estatística aqui quadrada, que é o somatório desses parâmetros aqui. Passo 5, compare com o valor obtido de Qi quadrado com o valor crítico, obtido na tabela. Se o valor obtido for menor do que o valor tabelado, que é o valor crítico, a distribuição é normal. Se isso não acontecer, não dá para afirmar que a distribuição é normal.